Quando você fala de projeção astral, é muito bonito de ver porque você sempre está fazendo alguma coisa positiva. Mas eu queria que você falasse dos riscos e dos seres que não têm o mesmo intuito da positividade, né? Porque é do mesmo lado que tem gente ali que tá indo junto com você ou você junto com elas para fazer o bem a alguém, existe um clã, né? Existem coisas que são espíritos tão poderosos e trevosos. Eu queria que você falasse se você já teve algum contato com eles, como que funciona. O plano astral, ele é parecido com aqui, de um nível mais complexo. Por exemplo, aqui você tem pessoas que tentam controlar a sociedade, tem pessoas que tentam controlar a alimentação, os hospitais, pessoas na política, o mundo, tudo aqui é meio que uma máfia. Sim, tá tudo é difícil você ter uma pessoa, os caras mais ricos do mundo que não estejam controlando de alguma forma um mundo. Aquelas pessoas, não tem como. Ninguém chega nesse lugar sendo santo. Só que no astral a coisa, ela passa a ser mais complexa nas primeiras dimensões. Os homens, como nós falamos, até nós mesmos, quando saímos do corpo ou desencarnamos, a gente não muda. Então eles não mudam e não morrem. Então eles conseguem se manter por um tempo muito grande, dominando a sociedade. Então nós falamos dele, acontece desde a nossa casa, aconteceu nas primeiras experiências que eu tive, experiências bem pequenininhas, como eu ver um espírito que acompanhava minha mãe. Eu passei, eu não sabia o que era, comecei a sair do corpo, não sabia do que se tratava a experiência extracorpórea, no princípio, né? Aí com 15 anos, entrava no quarto da minha mãe, tinha um cara lá dentro, mas pergunta pra você, vocês conhecem, vocês gostam, tem mãe, tem filhos, não sei. Sim. Se você entra no quarto da sua mãe agora, tem um cara ruim lá dentro, você pede, sai daqui meu irmãozinho, ou você pega um pedaço de madeira, um revólver. Você vai pra cima o que tiver. Exatamente. Essa defesa, né? Na época, hoje, aí você vai ganhando confiança, até que o cara falou pra mim que estava lá mais tempo do que eu. Ele me viu minha mãe grávida de mim. Você tem ideia. Então você começa a entender que as coisas são mais complexas do que somente o imediatismo. O mundo espiritual, ele é voltado são dimensões. Nós temos 7 dimensões astrais. As 3 primeiras depois do corpo são 4 dimensões densas e 4 sutis, incluindo a física. Tá. É uma física e 3 densas e 4 sutis. Tá. Isso dão 8, sem contar a física, 7 astrais. As 3 primeiras, os moradores dessas regiões são desarmonizados. Vêm para cá espíritos ajudarem, ou estão aqui pessoas boas encarnadas, quer dizer, em corpos de carne. Fora isso, não tem ninguém que mora nessa região que seja equilibrado. Os moradores ali estão em desarmonia. E aí vem todo o sistema de controle, desde o espírito que está ali, é um sistema hierárquico bem intenso. Então por exemplo, vocês fazem um trabalho de ajuda. Sim. É diferente o assédio em cima de vocês do assédio de uma pessoa que está, por exemplo, vivendo a vida sem nenhum tipo de preconceito, mudando, trabalhando, tendo seus filhos. Então há uma responsabilidade, uma cobrança espiritual, e o tipo de assediador, quer dizer, de pessoas inteligentes que tentam parar vocês, são outros. Sim, sim. Vocês não são vigiados da mesma forma. Então, a gente sai do corpo às vezes. Hoje à tarde eu estava dormindo e subiu um espírito na cama, passou por trás de mim, eu vi para isso. Então, o tempo inteiro eu passo por processo de assédio, o tempo todo. Então, esse processo de saída extracorpórea, uma das coisas que a gente estuda é por que eles são assim, como é que se faz para lidar. Uma das primeiras coisas que a gente aprende é olhar nos olhos, porque eles tentam enganar o tempo inteiro. É de conhecimento comum dos espíritos tentar se passar por outro. Eles sabem que os encarnados saem do corpo, inconscientes, e sabem que todos eles são enganados. Não é? Todos são, até os experientes. O que eles caem de vez em quando é no susto de quando você está lúcido e olha nos olhos dele. Eles tomam um susto que você não tem ideia. Mas por que essa questão deles querem enganar? Porque eles se passam o tempo inteiro para pegar... O que acontece? Por fato de você ter um corpo físico, você tem um tipo de energia que só tem quem tem corpo físico. E essa energia, ela é extremamente buscada por eles, porque eles só conseguem sentir padrões com ela. Seria o ectoplasma. O ectoplasma, que tanto está no seu corpo, como está no corpo dos animais também. Então isso o tempo inteiro... Isso acontece em tudo. Por exemplo, tudo é uma troca energética nesse mundo. Até os mentores, para você ter ideia, eles se iluminam através da gratidão das boas ações que eles fazem, das orações e tal. Quanto mais gente ele ajuda, mais eles vão ficando iluminados pelo processo de energia, só que disso sem peso, é uma troca positiva. Os espíritos moradores dessas regiões, eles também juntam energias, desde o pequenininho que rouba energia direta, aos espíritos mais inteligentes que dominam vastidões de situação, por exemplo, músicas ligadas a sexo, músicas ligadas a letras que só levam ao sofrimento emocional. Então, aquilo tudo é direcionado a controle. Então, a política é controlada por espíritos. Esse momento de polarização que nós vivemos,
Ele é muito importante para o mundo espiritual inferior. Ele é positivo para os inferiores, né? Exato. Porque eles conseguem, a gente automaticamente abre portas para... Eles não querem Exatamente saber isso. de X ou Y. O importante para eles é a briga entre a gente. Entendi. Desgaste. Porque aqui tem uma dimensão e aqui tem a dimensão física. Quanto mais o meio, que é o sistema energético, a primeira energia, densifica, mais faz uma barriga entre elas e mais facilita o controle das massas. Então, Mas tem influência, no caso. total. deles. Então é muito importante que eles mantenham a gente em estado de briga, não importa qual seja o controle. Isso é muito importante. Então, quando você começa a perceber isso, você começa a não entrar mais tão facilmente, porque você não vai dar pérola aos porcos, digamos assim. Sim. Você percebe que ainda que você... E eles encontram... Para eles, assim, a política é um momento, qualquer coisa que vai fazer a densificação, a música é outro, situações de controle social. Oportunistas são. Exato. Fazer com que as pessoas entrem... E aí o que acontece? Os pontos que são as pessoas que trabalham na luz, essas pessoas passam a ser seres de periculosidade alta para eles. Então existem grupos de espíritos especializados em assediar trabalhadores espirituais. Esse grupo é tão forte isso que eu estava acostumado já com essa assédio. De repente, uma época comecei a fazer vídeos em inglês. Eu ultrapassei uma borda além do Brasil. Eu sofri um padrão de assédio que eu não estava acostumado. Porque muda a Eu fui para cultura. um outro lugar e eu passei a sentir uma energia que eu não estava acostumado. Eu não entendi o que era aquilo no momento. Demorou um pouco para eu compreender o que era aquilo. Tanto que eu recuei um pouco para poder me preparar mais para o processo. Tamanho é o controle da espiritualidade sobre a gente. Eu tive um caso, acho que foi antes de ontem. Nós estamos com o pessoal lá em casa, fazendo as coisas, né, de orixá, etc e tal, e logo do início dos trabalhos, vamos dizer assim, foi nos recomendado que tenhamos muita cautela, que não deixar o nosso sentimental, para não ter brigas, etc e tal. Então já foi avisado, esse período de tantos dias é um período que pode acontecer rusgas e etc e tal. Então se mantenham em equilíbrio, né? Sejam mais empáticos e etc e tal. Aí eu peguei a Dofana Cristiane, que é uma outra filha que fica aqui conosco na mesa, e hoje ela não veio, e fui buscar folha para poder fazer a ritualística. E aí um dos momentos que eu tô ali buscando a folha, eu tô colhendo a folha, existe um ritual para colher a folha, tarará, me passa um ser ali, um morador, mas obviamente tava muito bêbado e assim por diante, e começa a me insultar.